Se você é mulher e quer perder aquela gordurinha localizada, esse método é infalível para isso, tá certo? Então se você quer emagrecer, fica aqui comigo até o final. Qual que é esse método? Provavelmente você já ouviu falar sobre ele e até provavelmente você já até, entre aspas, aplicou, mas eu não sei se aplicou da forma correta e é isso que eu vou te ensinar hoje. Que método é esse? É o método HIIT. HIIT que nada mais é que um treino intervalado de alta intensidade, tá certo? E é aí que mora o problema, porque como você sabe se o seu treino está sendo em alta intensidade? E a maioria das pessoas não te explica isso. E você simplesmente faz o quê? Faz ali um estímulo forte, entre aspas, faz um mais fraco, faz um forte, faz um fraco. Então eu vou dar algumas opções de como você monitorar, como você acompanhar, para realmente você ter certeza que o seu treino está sendo de alta intensidade. Porque eu acho que nenhuma de vocês quer treinar e não ter resultado, não estar alcançando a alta intensidade, que é a que vai queimar a gordura do seu corpo, tá certo? Então vamos lá. Uma forma bem simples é você monitorar a sua frequência cardíaca, tá certo? Legal, mas aí qual é a frequência cardíaca ideal? Você deve estar se perguntando. Vamos lá, tem algumas fórmulas, mas eu vou dar uma que é muito clássica, muito utilizada, tá bom? E ela é muito mais precisa do que outras formas, que é como? Você vai fazer 220, pega papel e caneta agora para você anotar e fazer a continha sua aí, tá? Então, 220 menos a sua idade. Então, vamos simular que você aí que está me assistindo tem em torno de 40 anos. Então, 220 menos 40 anos dá 180 BPM, 180 batimentos. Esse seria o seu 100%. Quando você vai fazer um treino de alta intensidade, o HIIT, o ideal é que você chegue acima de 80% a 85% disso. Aí agora eu não vou conseguir fazer de cabeça esse exemplo para você, mas faz aquela regrinha de 3, tá bom? Se você lembra das aulas de matemática, é muito simples. 180 é o seu 100%, quanto é o seu 85%. Então você tem que chegar mais ou menos nesse batimento na hora do estímulo forte. Como o HIIT é um treino intervalado, às vezes você vai fazer 1 minuto de estímulo para 1 minuto descansando, um forte, um fraco. Esse forte tem que alcançar essa frequência, tá bom? E isso é o que muitas vezes acontece de você não fazer, não chegar nessa frequência, consequentemente não ter resultado algum, beleza? Agora, você quer fazer na esteira, por exemplo, e você não tem o seu frequencímetro, e também a esteira, ela tem como medir, mas as esteiras são muito imprecisas nessa questão da frequência. E também imagina comigo, você vai correr numa velocidade super alta, você não vai conseguir correr segurando para ver se a sua frequência está correta. Então aí eu vou te dar um novo formato e esse eu tenho certeza absoluta que você nunca ouviu, nunca nenhum professor te explicou. Então vem comigo que eu vou te mostrar qual que é. Então eu vim para a esteira agora porque normalmente vocês gostam e costumam fazer o HIIT na esteira. Então eu vou dar para vocês uma maneira perfeita de você avaliar se seu treino está sendo em alta intensidade. Agora a gente não vai relacionar só a frequência cardíaca, a gente chama de VO2 máximo. Você não precisa entender isso, mas o que é o VO2 máximo? É a velocidade relacionada ao seu VO2 máximo, a sua capacidade de pegar oxigênio, tá certo? Então como que vai funcionar? A gente vai fazer um teste para você saber qual é o seu máximo na esteira. E é por isso importante cada uma fazer na sua esteira, no seu lugar de treino. Porque tem modelos diferentes e cada uma tem um rendimento diferente, tá bom? Como funciona o teste? Papel e caneta, se você não pegou antes, agora você vai pegar. É importantíssimo. Você vai fazer 3 minutos de caminhada a velocidade 5 km por hora. Anota aí, 3 minutos de caminhada a 5 km por hora. A partir daí, você vai a cada minuto aumentar 1 km por hora. Então calma, não é difícil, é muito simples de entender. 3 minutos, vamos recapitular. 3 minutos andando a 5 por hora, e aí depois 1 minuto andando a 6, 1 minuto andando a 7, 1 minuto andando a 8, e você vai fazendo isso até o momento que você aguentar. Então, Gustavo, eu consegui fazer o meu último minuto completo a 10 km por hora. Perfeito, então 10 km por hora é o seu máximo, tá certo? 10 km por hora é a sua velocidade máxima. E aí tem o pulo do gato. Por quê? Porque existem tipos diferentes de HIIT. E com certeza, se não te explicaram antes da frequência cardíaca, muito menos te explicaram que existem tipos diferentes. Mas eu vou dar um exemplo aqui. Existe o HIIT longo e existe o HIIT curto. Qual é a diferença? É o tempo de estímulo de cada um. Se você fizer estímulos acima de 1 minuto, estímulos fortes, acima de 1 minuto, então eu vou correr na esteira, acima de 1 minuto é o HIIT longo, abaixo de 1 minuto é o HIIT curto. E aí qual que é a diferença? Eu não posso colocar a mesma velocidade para correr se o meu estímulo for um HIIT curto, ou seja, se eu for correr 30 segundos, e se eu for correr 1 minuto.
são diferenças. Em 30 segundos eu consigo correr mais rápido, porque é um tempo menor, e consequentemente, para 1 minuto eu tenho que correr um pouco mais devagar. Então a dica aqui é a seguinte: você fez o seu teste, descobriu que a velocidade máxima que você aguenta correr 1 minuto é 10 km por hora, tá certo? Vamos pegar esse exemplo. Se você for fazer de 1 minuto para cima, você mantém esses 10 km por hora, tá certo? Se você for fazer menos de 1 minuto, então vamos colocar que você vai correr 30 segundos, você vai precisar fazer além dos 100%. Não, mas 100% já é o meu máximo, é o seu máximo para 1 minuto, para 30 segundos você aguenta mais. Então você vai fazer 110%, 120%. Quanto é 110%? É 10% a mais, certo? Então você vai correr, ao invés de correr a 10, você vai ter que correr a 11, 30 segundos a 11, certo? Então não adianta você fazer, primeiro correr de qualquer jeito e achar que, agora eu cansei, agora eu vou andar. Vou correr, cansei, vou andar. Ou, fiz o teste, então 10 minutos é o meu máximo, eu vou correr 15 segundos a esses 10 km. Também não vai adiantar. São variáveis importantíssimas que vão fazer a diferença da mulher que tem resultado, que emagrece muito mais rápido, e daquela mulher que treina e não tem resultado, certo? E tem mais uma opção. E se você treina em casa, como faz? Se você treina em casa, porque aqui eu dei o exemplo da frequência cardíaca e eu dei o exemplo da esteira. Mas e se você treina na sua casa, não tem nem o frequencímetro para medir a frequência e não tem uma esteira para fazer o teste de velocidade? Aí como é que você faz? É isso que eu vou te falar agora na sequência. E para saber em casa como eu estou treinando, se estou em alta intensidade, se eu não estou em alta intensidade, como saber? Não tenho relógio frequencímetro, não tenho como medir minha frequência, também não tenho um teste assim como tinha lá na esteira para a gente saber, para a gente relacionar a velocidade. Fica aqui comigo que hoje eu já falei sobre como você treinar pela frequência cardíaca, como você fazer o HIIT da maneira correta na esteira, e agora eu vou falar como você fazer o HIIT da maneira correta treinando na sua casa só com o peso do corpo. Muito simples, você vai usar essa tabela aqui, Não precisa ter ela, tá bom? Mas se você tiver essa tabela, é maravilhoso. Essa tabela, ela se chama escala de Borg, ou melhor, escala de percepção de esforço. O próprio nome já diz, ela vai avaliar o quanto você está se esforçando, o quanto você está cansada ou não. E é importante, essa tabela foi estudada e desenvolvida, e os números que eles têm aqui são correlacionados com a sua frequência cardíaca. Então não é uma coisa aleatória, isso aqui foi estudado para ser desenvolvido. Aqui a gente tem uma tabela onde vai de 6 a 20, onde o 6 é muito fácil, o 6 é quando você está dormindo, está ali sonhando. E o 20 você já está ligando para a emergência, você já está ligando para o SAMU, na verdade você não consegue nem digitar, porque você está no seu limite, tá bom? Qual que é a ideia aqui? A ideia é que você, na hora do estímulo de alta intensidade, o famoso HIIT, você alcance pelo menos o número 15. Percebe que aqui a partir do 15 ele começa a ficar vermelho, mais escuro? Porque a intensidade está aumentando, que é o cansativo. Então, cansativo é o 15. Daqui para frente está lindo. E como você vai saber como você chega nesse 15? Como eu sei se eu estou no 15, se eu estou no 10, tá? Então, 6, 7, 8 ali o início, eu estou ali sem treinar, basicamente, estou começando, é um aquecimento. O 19, 20 exausto é aquele que você até passa mal ali de tão intenso que foi, que você não consegue mal respirar. É aquele que você deita no chão. Agora, do 15 para frente, que é o que importa pra gente, o pelo menos aqui, que é o 15 para frente. É aquele momento que você termina um estímulo e você não consegue terminar uma frase, você não consegue fazer uma frase ou falar o seu nome por inteiro sem dar aquela pausa para respirar. Sabe? Quando você está falando e aí você... Não, então, é que aí essa falta de oxigenação vai distinguir se você está num treino mais intenso ou menos intenso, tá certo? Então, agora ficou muito simples você saber se seu treino é de alta intensidade. Coloque em prática. Então, você sabe como treinar em alta intensidade com a sua frequência, você sabe como treinar em alta intensidade na esteira e você sabe treinar como em alta intensidade com o peso do corpo na sua casa. Então, quer treinar em casa, quer treinar na academia, quer treinar no parque, quer treinar na praia, tanto faz. Em qualquer lugar dá para fazer o velho e bom HIIT. Mas, para fazer direito, você tem que pegar essas dicas. Senão você vai ficar para sempre fazendo um estímulo de exercício, parando, um estímulo e parando, e sua barriga não diminui nunca. Tá certo? Gostou desse conteúdo? Salva, porque você vai precisar ouvir de novo todas essas dicas e anotar. E compartilha para aquela sua amiga que você quer ajudar também que emagreça, tá certo? A gente se vê no próximo vídeo. Tchau!